Segunda Crônicas 29. Mas antes de entrar na palavra, eu queria que vocês orassem mais uma vez comigo. A oração no sentido que eu preciso do Pai. Deus amado, eu te louvo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito até agora, nesse lugar. Mas também quero dizer que eu preciso de Ti, Senhor. Que a Tua graça venha não somente sobre mim, mas sobre cada pessoa que está sentada, cada pessoa que entrou por essas portas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós nos colocamos agora na Tua total dependência, Deus. Venha fazer o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Esteja à vontade, Senhor Deus. Nós te agradecemos desde já, Senhor Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas 29... Eu vou ler aqui do 1 até o 11, fala bem assim. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos dos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. E o 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. A história do rei Isaías, se você for ver, né, houve a destruição do templo, e o povo se espalhou, e eu não quero entrar nesse contexto, eu não quero ir para trás na história, eu quero ir para frente, mas só para a gente trazer aqui que o templo estava abandonado, né, então Isaías, ele caiu em si, e ele falou: agora eu vou cuidar do templo, né? Ele faz um chamado aqui no 10. E aqui você vai lendo, aí depois vem os levitas purificam o templo, Ezequias restabelece o culto de Deus, aqui são os subtítulos, né? Aí ele estabelece a celebração da Páscoa novamente, e ele vai até o capítulo 32, fazendo grandes coisas na casa do Senhor. Então ele foi um homem, eu até anotei aqui, ó. Rei Ezequias foi um homem de fé, testemunhou maravilhosas intervenções de Deus e teve orações respondidas de forma extraordinária. Foi um homem de avivamento para a sua geração. Fez com que uma geração que andava distante do Senhor se voltasse para Deus. Era bem-sucedido e respeitado por todos. Mas, quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos ver logo a seguir, fala assim, ó: mas não prestou atenção à sua casa, nem ouviu quando o Senhor lhe dizia: ponha em ordem a sua casa. E aí o Senhor lhe dizia, né? Nós vamos entrar aqui nesse versículo. Vamos aqui, pega 2 Reis. 2 Reis. No 20. Eu vou lendo aqui, nós vamos falando. 20, 12, 15, fala bem assim. Isso aqui é a história de Ezequias, tá? Porque fala em crônicas e fala em reis.
Então, é um complemento da história do rei Ezequias. No 20:12 e 15, fala assim, ó. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas a um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que fizestes? Não, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Então, quando nós falamos de Babilônia, nós estamos sempre falando de mundo, coisas externas que tentam sempre nos tirar da presença do Senhor. Então, Ezequias, se a gente for ver a história, Ezequias esteve doente, né? E como eu falei aqui em Crônicas, que o rei Ezequias estava muito bem sucedido. Ele era um homem que ele fez muita diferença naquela geração. Ele conseguiu, fala bem aqui, ó. Fez com que uma geração que andava distante do Senhor se voltasse para Deus. Então ele trouxe, né, naquele fogo que ele recebeu ali de Deus, aquele avivamento, ele conseguiu fazer grandes coisas. Então ele foi bem, né, foi ficando bem conhecido. E aí, as pessoas, né, da Babilônia despertaram interesse. Então nós lemos aqui em 2 Reis 20, eu li do 12 ao 15 aqui, que o rei da Babilônia enviou uma carta e um presente. O rei Ezequias estava no templo, servindo ao Senhor. O rei que mandou essa carta era lá de fora. Ele mandou uma carta e um presente. E ele ficou tão feliz com esse presente, que ele esqueceu de vigiar, né? Então, ele pegou, quando chegou aquele pessoal ali, ele falou: pode entrar. Abriu as portas e mostrou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Meus tesouros, a minha casa, meus filhos, minha alegria, minhas dificuldades. Ele foi mostrando. E aquilo desagradou o coração do Senhor. Porque Ezequias era um rei, mas ele era um pai. Né? O papel do pai sempre é proteger, guardar, fechar as portas, né, para a Babilônia. Então veio Isaías, o profeta, e falou para ele, né? Deus mandou perguntar para você: o que você fez? Por que você fez isso? Qual foi a intenção, de você abrir tudo? E aí nós vamos aqui, eu queria só frisando aqui, eu fui colocando algumas observações, que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com algo que não percebemos quando Babilônia se aproxima. No caso do rei, ele estava envolvido na casa do Senhor, ele estava fazendo a obra. Mas nós podemos ver, mas ainda assim, irmãos, ele estava disperso para a família. Então assim, a gente olha para o texto, e a palavra de Deus sempre nos leva para equilíbrio. Equilíbrio. Devemos sim adorar a Deus. Devemos sim estar na casa do Senhor. Devemos. É nosso papel. Nós fomos criados para sermos adoradores. Mas e a minha casa? Tenho levado esse meu ministério para dentro da minha casa? Esse zelo para a minha casa? Meus filhos têm visto esse zelo dentro da minha casa? Qual é a visão dos meus filhos sobre... Eu vou falar de mim, não. Vou falar do pai. Qual é a visão que o filho tem tido a respeito de você, pai? Aqui está falando de uma dedicação linda para o templo.
Mas nós podemos falar de trabalho, nós podemos falar de jogos, nós podemos falar de tantas coisas. É pecado? Não é pecado. A gente fala sempre isso aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o que ocupa, né? Eu vou seguir aqui. No versículo 16 e 18, fala bem assim. Olha só. O que acontece? No 16 diz assim: então disse Isaías, que era o profeta, a Ezequias, que era o rei: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na sua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias recebeu uma palavra do Senhor. Quem falou para ele foi um homem de Deus. E estava dizendo para ele que ele ia perder tudo que ele tinha por conta da falta de percepção, por estar desatento. Ele ia perder tudo que ele tinha. Bens materiais, ouro, carros, carroças, tudo. Mas ele ia perder os filhos. Aí fala que seus filhos se tornarão eunucos. O que é eunucos? Sabe o que é eunucos? É quando pega os filhos, castra, para que eles não tenham mais filhos. A sua geração será encerrada. É isso que está falando aqui. E aí, no 20, o que Ezequias fala? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Pois ele pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Eu viverei em paz. Mas a palavra que estava sendo dita era muito ruim. Eu até coloquei aqui, boa. Como que pode ser essa palavra boa? Né? Aí ele fala assim, ó, pois haverá paz e segurança em meus dias. É muito importante, né, que os pais estejam bem. Mas faltou a preocupação com os filhos. E aí? Qual vai será a minha geração? A sua geração, pai. Né? A gente está falando aqui de um pai para se posicionar. Aí, eu queria só colocar o seguinte, uma observação que eu fiz aqui. Depois que tem filhos, pais, depois que você tem filhos, você sempre você vai ser pai. Tem pais que já perderam os filhos. Continua sendo pai. Existem os pais que já se foram. Os filhos estão aqui. Meu pai já foi. Mas eu continuo sendo filha dele, ele continua sendo meu pai. Então, eu quero trazer para nós aqui esse entendimento de que o chamado para pai, eu costumo dizer que a nossa vida, né, é antes e depois dos filhos. Né? Quando nós temos os filhos, a gente passa a viver bastante em função a eles. Porque nós temos que priorizar, nós temos que gastar tempo, nós temos que investir, nós temos que ouvir, nós temos que ensinar. Né? E o papel do pai, lá em Efésios fala isso, né? O cabeça, né? A esposa como a si próprio, né? O seu próprio corpo. Então, assim, você tem que amar a esposa, consequentemente, aos filhos. E aí, eu queria abrir lá em Gênesis, porque eu queria fazer um comparativo com esses pais. Eu quero falar um pouquinho de Noé. Gênesis 6. A história de Noé, todo mundo conhece a história de Noé. Noé estava na terra, que Deus criou o mundo, e de repente,
o mundo se corrompeu. E Noé estava ali no meio daquele povo corrompido. Todo mundo parece que estava vivendo, né? Olhando como Sodoma e Gomorra, era a mesma situação. Mas Noé estava ali no meio. Mas aí, em Gênesis 6, 5 e 6, diz assim, ó. Quando Deus olhou naquela situação e viu aquele mundo avesso, ele falou, eu vou destruir, eu vou acabar com o povo, o homem, a raça humana. Porque eles se corromperam de uma forma. Todo mundo ia ser extinto. Mas aí, no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, fala assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E nós olhamos hoje, pais, né? Vocês olham hoje para o mundo. Como está difícil criar os filhos? Você ensina aqui, mas lá fora existe uma multidão de conselhos maus. Então existe uma dificuldade muito grande hoje. Então você tem que ser muito perseverante. Você tem que estar o tempo todo gastando tempo, investindo e acreditando que o que você está dizendo vai funcionar. O que eu estou dizendo está condizendo com a palavra do Senhor. Então vai funcionar. Vai funcionar. Porque Noé ele estava no meio do caos. Mas Deus olhou para ele e viu algo nele. No Gênesis 6, 8, diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Uma oração que precisa ser feita hoje, diante do caos que está lá fora, inversão de valores, é que o Senhor ache graça no pai e na mãe. Duas colunas, pai e mãe, né? O que o Pai do céu tem achado em você, pai? Né? Quando ele olhou para Noé, ele viu integridade, retidão, compromisso com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, né? Deus estava ali, tinha dado uma família. Noé tinha uma família. E aí eu coloco aqui, em Colossenses 3, 23, fala assim, ó. E tudo quanto fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Eu aprendi isso aqui de uma forma tão simples, que a pastora Andréa, nas orações de mulheres, ela falava, né? Às vezes, algumas mulheres ficavam reclamando que tinha que chegar em casa, sair da oração, 9, 10 horas da manhã, tinha que chegar em casa lavar louça. Ela falava assim, faça como fosse para Deus. Quando você for lavar aquelas louças, você vai lavando, fala, é para Deus, é para o Senhor. Então, eu vou fazer muito bem feito. Então, a família, os filhos, é isso. Quando Deus nos deu uma família, Ele creu na nossa motivação de que eu vou gastar o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou investir nessa família, porque essa família não é para mim, é para Deus. Os filhos, os filhos, eles não são nossos. Não adianta nós ficarmos apegados, agarrados, né? Quando os filhos casam, a gente fica deprimido. Não, irmãos, nós estamos criando filho para o Senhor. Então, se é para Deus, eu preciso fazer o melhor. Eu preciso gastar tempo, eu preciso. Irmãos, eu não vou entrar aqui na palavra. O que é um bom pai? Bom pai é aquele que chega do serviço, tira 5, 10, 20 minutos, conversa com o seu... Não vou entrar nisso, porque nós já sempre estamos falando nisso. Eu quero falar para vocês de uma coisa, que é o seguinte, nós temos que buscar uma melhoria todos os dias, né? E o pai, mais ainda. E aí, como é que a gente consegue, como é que o pai vai conseguir ser o pai que o filho precisa? É dar tudo o que ele quer. Não é. Sabe como é que consegue ser um bom pai? Não é olhar para cá. É olhar para cá
e olhar para cá. Quando eu coloco os meus olhos, Pai, quando você coloca os olhos no Senhor, Ele te dá uma receita. Porque a palavra te instrui no passo a passo, irmão. Lê Provérbios. Provérbios fala o tempo todo. Acabaram de falar aqui as crianças. Ensina o caminho que teu filho deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a maior riqueza que tem para os filhos. Você pode dar tudo para o seu filho, tudo, pode dar tudo, ouro, pode passar as férias lá em Dubai, mas não é o melhor. O melhor é o que você tira daqui e derrama sobre a vida dele através da sua oração, todos os dias. Todos os dias, chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Deus, guarda a vida dos meus filhos, mas guarda o coração, guarda os olhos, guarda os ouvidos. Porque não basta Deus guardar nossos filhos dos acidentes, dos incidentes, da violência. Deus precisa guardar nossos filhos, o ouvido dos nossos filhos, para que eles estejam, em nome de Jesus, surdos, porque está sendo dito lá fora, para tanta coisa ruim, para tanta coisa errada. E os olhos deles, os ouvidos estejam abertos para o céu, porque está sendo falado na igreja, está sendo falado na sua casa. Quando você reúne com eles lá e fala de Deus. É isso. É isso. Os olhos dele precisam ser mais atrativos no que tem dentro do que tem fora de casa. É uma responsabilidade que pai e mãe tem que ter. Por que é que eu abro mão de gastar tempo para aconselhar, para corrigir, para educar o filho? Ocupado com o quê? Por quê? Porque eles vão se tornar eunucos amanhã? Porque se eu, o pai e a mãe, não gastar o tempo dentro de casa hoje com nossos filhos, a nossa geração será levada, eles serão eunucos, infrutíferos para Deus. Infrutíferos. O mundo, ele castra. Ele enche de engano, ele rouba o coração. Ele transforma, ele desvia. Ele faz com que os filhos tenham raiva de ouvir a palavra. O mundo, ele torna os filhos eunucos. Babilônia. Fecha a porta de sua casa. Não deixa qualquer coisa entrar. Você é a autoridade na sua casa? Você abre a porta para aquilo que vai melhorar. E você fecha a porta para aquilo que não vai edificar em nada. Amém? E eu coloquei uma frase aqui, ó. Eu estou lendo um livro do Luciano Subirá, que é Propósito da Família. Tremendo, irmãos. É tremendo. Se você tiver uma oportunidade de comprar para ler, ele fala sobre todos os assuntos. Fala com pai, fala com mãe, fala sobre casamento, fala sobre tantas coisas. E lá ele fala bem assim, ó: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar seu filho. É o único. Não adianta você chegar em casa e ficar a tarde toda no celular e você falar para o seu filho: você não pode, meu filho, usar celular. Não é bom para você. Porque o exemplo arrasta. Não adianta você falar: meu filho, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quantos minutos eu tiro para ler a palavra? Quantas vezes seu filho te viu no seu quarto orando? Quantas vezes sentou na mesa e abriu a palavra? Falou: olha, meu filho, eu estava lendo essa parte aqui da palavra. Você já viu como é interessante? Porque é isso aí que vai influenciar ele. Não é você mandar ele fazer. É você fazer. Amém? Pastor Ricardo sempre fala assim, né? Que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O olho mais perto das nossas atitudes são nossos filhos. Eles estão o tempo todo observando o que eu estou fazendo. Filho, você não pode xingar. Eu metralho. Não adianta, irmão. Glória a Deus. Gênesis 6:4
Vou melhorar, irmãos, Glória a Deus. Gênesis 6:4, fala bem assim. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Os gigantes, eles ofereciam ameaças. Hoje, nós temos gigantes na terra. Temos. Muitos gigantes lá fora. Cada dia eles crescem. Como é que nós temos nos visto? Como gafanhotos? Ou eu vou lá e vou comer aqueles gafanhotos, aqueles gigantes como pães. Porque eu tenho autoridade, eu sou revestida de autoridade do Espírito Santo. Eu sou a cabeça da família. Eu tenho autoridade para proteger o filho. Eu tenho autoridade para orar por ele, declarar a palavra de vida. Ou os gigantes, né? Como lá em Golias, né? Tinha um exército todo. Todo mundo ficava com medo. Davi chegou lá e falou: quem é esse incircunciso? Fica desafiando o povo de Deus. Nós somos pais. Você é esse Davi que vai falar assim: quem é esse incircunciso gigante que está lá fora? Que fica querendo entrar na minha casa, ameaçar a minha família, meus filhos, mas minha posteridade. Vou ler aqui Gênesis 13:14, que fala bem assim. Então disse Deus a Noé. Deus estava chateado pela desordem, pela bagunça. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Aí ele fala com Noé. É você, pai. Você é o Noé. Fala assim, ó. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus instrui a Noé. Você fica pensando, né, que Noé, ele vivia num tempo difícil, ele devia ser uma pessoa ocupada, ele trabalhava. Ele tinha que plantar árvore, ele tinha que capinar, ele tinha que plantar alimento, ele tinha que colher, ele tinha que cuidar dos bichos, ele tinha muitas funções. Aí Deus olhou para ele e falou: Noé, para de ser agricultor agora e vai construir uma arca. A arca, eu até anotei aqui, Noé tinha 600 anos quando começou aquela arca. Ele gastou 100 anos fazendo. Ele morreu com 950 anos. Então, quando Deus mandou Noé fazer aquela arca, certamente Noé estava pensando em quem? Os filhos também. E aí, essa questão de construir, aí vocês imaginam comigo, eu fiquei pensando, eu fui entrando nesse texto, irmãos. Noé, 100 anos construindo uma arca. Primeiro, ele foi lá, devastou uma área, arrancou aquelas árvores, cortou aquelas árvores no braço, porque não tinha serra elétrica. Não sei quanto tempo ele levou para arrancar aquelas árvores. Aí devastou aquela área, depois ele começou a buscar árvores em outros lugares. Ele foi fazendo uns montes de árvores ali, de troncos, né? Depois ele foi começar o projeto daquela arca. Deus deu para ele detalhadamente o que era para fazer. E ele começou aquela arca. Todo esse processo de 100 anos, quem é que estava mais perto deles olhando? Os filhos. Vocês acreditam que eles aprenderam alguma coisa nesses 100 anos? Noé, ele era ocupado, ele também tinha um trabalho. Ele também tinha um trabalho. Nós temos trabalho, todo mundo tem. Mas o meu trabalho não pode fazer negligenciar o que Deus está nos dando. Os filhos. Os filhos. Tem que parar alguma coisa. Eu tenho que aprender a controlar meu tempo. Sei lá, fazer uma divisão aqui de tempo do dia, para que os filhos não fiquem descobertos. Eu quero contar um testemunho simples, mas que traz um aprendizado. Um pai foi numa loja com a filha pequena. Chegou lá, tinha um brinquedinho na loja, um barquinho. E a criança pegou o brinquedinho ali e ficou brincando na loja.
Brincou, brincou, e a mãe comprando, foi bom, que ela ficou tranquila, né? Não deu trabalho para a mãe, não atrapalhou. E ela ficou brincando com aquele brinquedinho, aquele barco. Na hora de ir embora, aí veio a confusão, porque a menina queria levar o brinquedo. Mas o brinquedo da loja. Não, mas ela chorou, ela esperneou, ela deu birra, rolou. O que a mãe fez? Você não vai levar esse brinquedo, porque esse brinquedo não é seu. Porque o não faz parte do aprendizado. Sabe o que ela fez? Pegou o brinquedinho, colocou na bolsa dela e foi embora. Chegou em casa, ela tirou o brinquedinho e deu para a filha. Vocês têm noção da construção que foi feita na cabeça dessa criança? Gente, é um prejuízo muito grande. O não, você vai sair com o filho chorando da loja. Mas ele vai entender o que é não. Porque se a mãe fez isso, pegou o brinquedo, guardou na bolsa, isso aí tem um nome, gente, isso aí tem um nome. É roubo. Eu estou ensinando para a filha o quê, gente? O que eu estou ensinando? Que você pode roubar um barquinho de papel, ou você pode roubar um celular, você pode roubar um carro. Entende a gravidade? Então, qual é o tempo que a mãe vai levar para desfazer essa construção, para desconstruir? Porque quando chegar o dia que a filha for adolescente, que chegar na escola e roubar o celular do colega, botar na bolsa, chegar em casa, a mãe fala assim, mas filha, não pode. Oi, como assim que não pode? Pais permissivos, pais que não podem deixar os filhos chorarem. Se o filho chorar, ele não vai me amar. Vai amar, irmãos. Os filhos nunca vão te deixar de amar porque você corrigiu. Não vai. Não. É essencial na vida do ser humano. Você dá tudo, tudo, tudo. Isso aqui não estava na palavra, não, irmã, mas Deus está me levando isso aqui. Você dá tudo que o seu filho quer. Tudo, 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 tudo. Ele vai chegar uma hora que na vida dele ele não tem mais nada para querer. Vai vir um vazio aqui. Um vazio. Depressão. Ansiedade. Não tem mais nada. E aí vai chegar lá fora, um dia, e que alguém vai falar não para ele, falar, ó, isso aqui, foi fazer uma entrevista de emprego. Não, você não foi aprovado. Ele suicida. Irmão, misericórdia. Faça como Noé. 100 anos ensinando os filhos dele. Filho, limpa o lugar, corta a madeira, carrega a madeira, faz as cordas. Chama os bichos lá, vamos fazer uma seleção dos bichos aqui. Vai trabalhar. Ocupa o seu tempo. Ocupa o seu tempo, dá função. Glória a Deus. Então, quando a gente olha, né, a situação da mãe, igual eu estou falando desse testemunho, é uma pessoa próxima. É uma pessoa boa, gente, não é pessoa ruim, não. Mas que fica no engano. Permissivo, amor. Quem ama corrige, o Senhor nos corrige o tempo todo, glória a Deus, eu que sei. Amém? Aí eu quero só aqui complementar essa parte, fala assim, ó, seu pai que está no céu sabe que você é um vendedor, você é um médico, você é um bombeiro, você é um policial civil, militar, pedreiro, construtor. Mas a missão de pai, ainda assim, é sua. Não terceiriza, irmão. Terceiriza, não é isso? Não passa para a professora, não passa para o irmão mais velho, não passa para a avó, não passa. E eu quero trazer aqui hoje, que pai, não é só o pai que casou, teve os filhinhos cresceram. Hoje em dia os pais, tem pai, né, filho na outra família, e tem filho da outra família aqui, para você cuidar. Se Deus colocou uma criança na sua vida, que é filho da sua esposa, filho do seu esposo, sei lá, um sobrinho, exerça esse papel de pai. Ama, cuida, ensina, ajuda, direciona, gasta tempo. Leva para o caminho, né, do Senhor.
Porque mesmo que ele não seja seu filho de sangue, quando ele olha, crescer um pouco, você olha para ele e fala, nossa, que bênção. O tempo que eu gastei foi muito valioso, foi muito gratificante, porque eu estou vendo o resultado hoje. Então você é pai. É pai, se você está criando. Se você não está criando junto, mas você é pai de sangue, você é um pai. Amém? Vamos lá, estou quase terminando, hein? Aleluia. Gênesis 6,18 fala bem assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Noé estava ocupadíssimo, mas quando Deus chamou, ele falou, eis-me aqui. Deus falou, então, te dou a direção. E você obedece. E aí, você será recompensado. Amém? Nós sabemos que Deus é um Deus muito justo, né? Então, Deus faz aliança com Noé. Através dele, ele faz aliança com a mulher de Noé e com os filhos de Noé, com as esposas dos filhos. E uma aliança, gente, com a nossa geração. Deus, quando ele fez uma aliança comigo, uma aliança com meu marido, ele fez uma aliança com os meus filhos, com os filhos dos meus filhos. E eu oro e declaro. Deus, eu tomo posse. Porque eu creio que Deus tem o melhor para a minha casa. Em Gênesis 7,1 fala assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Deus precisa olhar e falar, estou vendo uma diferença. Olha, eu estou vendo a diferença. Né? Amém? E no 7,16, vou ler só a parte B, que fala assim, 7,16, parte B fala, e o Senhor fechou a porta. Deus chamou aquela família, Noé, estabeleceu aliança com Noé, entra na arca, leva sua esposa, seus filhos, a mulher dos teus filhos, leva também os bichos, porque vocês precisam comer amanhã, precisa povoar a terra. E quando eles entraram, não foi Noé que foi lá e fechou a porta, não, foi Deus. Foi Deus que fechou a porta. Sabe por quê? Porque quando nós temos um compromisso com o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida. Ele cuida. E fala que lá em Apocalipse 3, 7, fala assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí veio o dilúvio. São 40 dias de chuva. Podia ter acontecido tudo ali. Mas Noé tinha entrado na arca e o Senhor tinha fechado a porta. Eu estou guardando a vida de vocês. E aí nós vimos, né, a história de Noé, que ficou 120 dias, sei lá, alagado. E foi todo um processo, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero falar para vocês é que lá em Jeremias 1,12 fala assim, que Deus, Ele vela pela palavra dEle. Deus chama você, levanta homem como pai, vem nesse caminho aqui, que eu estou te dando a palavra. E quando eu dou a palavra, eu velo por ela, eu cuido da palavra, dessa palavra, para que não venha servir de pedra de tropeço, mas que venha ser bênção. Glória a Deus. Gênesis 8, 18, 19 fala bem assim. 8, 18, 19. Depois de tudo isso, né, das chuvas e tudo que aconteceu, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então Deus fechou aquela porta. Mas aí Ele abriu e falou, agora, né, estou abençoando vocês. E Ele estabeleceu ali um novo começo. 8:20 fala assim, quando Noé passou por tudo aquilo, venceu os gigantes daquela terra, construiu 100 anos construindo uma arca, ficou 40 dias só com chuva no telhado, mas não sei quantos dias esperando a chuva baixar. Ele podia estar reclamando,
esses meninos trabalham demais. Meu Deus, os meninos comem toda hora, suja tudo a arca, suja a casa, não pode sujar a louça. Aí ele desce da arca e faz o quê? 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé teve uma visão do céu. Em tudo dai graças. Então nós passamos pelas dificuldades, mas vencemos. Hoje nós podemos descer, voltar para a terra e fazer o quê? Um sacrifício. Amém? E aí eu queria aqui falar sobre, fiz alguns comentários aqui. Ao contrário do rei Ezequias, Noé travou uma batalha para salvar a sua família. Noé, se ele tivesse pensado só nele, ele ia falar, não, nem vou fazer essa arca desse tamanho, vou fazer menor, né? Nem vou viver esse tanto de tempo para poder usufruir tudo isso. Mas ele obedeceu e ele preservou, né, sua família. Seus filhos cresceram vendo ele preocupado em cumprir os propósitos do pai. Isso é tão importante, irmão, já falei aqui. Deixe seus filhos verem o que você está fazendo para ser salvo. É aquela situação que às vezes o casal tem discussões, né? Tem discussões. Mas quando ele vai discutir, ele corre para o quarto, tranca a porta, aí discute. Aí sai sorrindo os dois, e os filhos não sabem o que está acontecendo. Aí no dia que o filho casa, que chega na hora deles lá de acertar alguma coisa, aí tem uma discussão, aí eles falam, não está dando, meus pais não brigavam nunca. Nunca vi meus pais brigando. Então eu não quero um casamento, porque a gente vai ficar brigando agora. É a mesma coisa. Você tem que ensinar seu filho a ser casado. Né? Entrando em outro assunto, vamos, aula de casados para sempre. Se vocês forem discutir, não vai ficar brigando, xingando na frente dos teus filhos, que isso não é de Deus, não é de nós mais, né? Nós somos novas criaturas, aleluias. Mas os filhos perceberem que vocês estão tendo uma discussão, estão resolvendo uma situação, é legal, porque eles aprendem que as situações precisam ser resolvidas. Então os filhos só vão aprender a servir a Deus, entender que lá fora é ruim, se eles nos virem fazendo isso, buscando em Deus, crendo, orando, lendo a palavra, diante do altar do Senhor, colocando sacrifícios. Eles vão aprender. E eles vão entender a diferença de dentro e de fora. Eles vão entender que lá fora são gigantes. Aqui dentro é graças a Deus. É paz no Senhor. Apesar de nós passarmos por situações, nós somos um povo que vivemos em paz. Porque nós temos aonde achar descanso. E outra coisa. Quando Noé livrou seus filhos de serem levados pelas atrações do mundo, salvou sua descendência e todas as gerações vindouras, até nós, né? Imagina se tivesse acabado tudo lá. Nós não estava aqui hoje, gente, falando nada. Amém? E eu quero falar sobre isso aqui, ó. Muitos ouviram que viria a destruição sobre o mundo. Certamente, né? Noé, durante 100 anos, ele estava construindo, as pessoas, a gente já ouviu falar várias vezes, mas por que você está fazendo essa arca desse tamanho? Nem chuva tem. Aí ele fala, mas porque Deus lá do céu veio falar comigo que vai acontecer isso e isso. Então ele mandou construir essa arca. Então ele estava falando de Deus para as pessoas. E ele falou para muitas pessoas. Mas aquelas pessoas não quiseram ouvir. Muitas das vezes hoje nós levamos a palavra, mas muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Ouvir e ouvir. Às vezes só ouve, né? Então, mesmo que Noé ficasse 100 anos falando de Deus para outras pessoas, ele nunca deixou de falar, que foi o que aconteceu aqui no caso, né, do rei Ezequias, que ele ganhou toda uma nação. Mas a família dele ficou descoberta. Noé, ele falou 100 anos falando ali, mas ao tempo todo ele
estava com a família dele ali. Nós vamos entrar nessa arca. Nós vamos entrar nessa arca. Por quê, pai? Porque a arca é o melhor lugar. Porque a arca é lugar de proteção. Então, ele nunca deixou seus filhos, né, sem essa orientação. E eu queria falar aqui sobre os filhos de Noé, né? Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Da geração de Jafé veio Abraão, veio Davi e veio Jesus. Da sua descendência, dos seus filhos, quem é que virá? Talvez um Billy Graham? Às vezes você é calado, você não tem muita ousadia para falar a palavra de Deus para o mundo lá fora. Mas você fala para o seu filho. E você cria ali um homem de Deus que vai, quando ele crescer, ganha o mundo, gente. Chegar lá fora, como a gente tem nomes, né, de homens que deu a vida pelo Evangelho, que salvou milhares de pessoas do inferno. Então, assim, quem é a nossa geração? Nós nem sabemos, a dimensão é tão grande que Deus tem para nós, que a gente nem tem compreensão. Então, nós vamos crer que todo o tempo que gastar dentro da palavra, né, dentro da nossa casa, né, Deus vai nos trazer uma recompensa. Lá em Salmos, isso aqui eu quero ler, Salmos 23. Eu amo esse salmo aqui. Mas eu quero ler aqui com vocês, mas eu quero ler diferente. Um dia desse eu preguei aqui, eu falei assim, alguém de aqui já pensou em ser pastor, né? Aí muita gente fala, não, eu não tenho essa pretensão, não. Mas eu quero falar de novo, que a partir do momento que você ficou grávida, mulher, que você, pai, estava junto ali, planejando aquele filho, você se tornou pastor. Você se tornou pastor. E aí, Salmos 23 fala assim, ó. Pai, nossos filhos falando, né? Para vocês, homens. Para você, meu amor. Pai, o Senhor é o meu pastor. Tem uma tradução que fala assim, ó. E não me faltará. Aí depois ele fala... O Senhor, Pai, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Pai, eu confio que o Senhor tem o melhor caminho para mim. É isso que o filho está falando. Eu confio no Senhor, meu Pai. Que o Senhor está guardando a minha vida e está me direcionando para o caminho certo. Aí no 4, glória a Deus. Aí o filho fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, meu Pai, estarás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolarão. Eu acho tremendo esses salmos, porque ele chama uma responsabilidade para o pai. O filho tem essa confiança aqui, ó, que o meu pai, ele é o pastor da minha casa e ele está me direcionando para pastos verdejantes, onde não vai faltar, né? Descanso, né? Sossego, fé, salvação. Amém? Ele faz-me repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas, lugar de provisão. Nós tivemos aqui um seminário esse final de semana, águas, vida de Deus. Senhor, meu Pai, me leva para ter uma vida com Deus. Amém, pais? Talvez eu pudesse, né, ter trazido uma palavra de Pai, o Pai nos ama, e aí nós amamos nosso filho, né, da mesma forma, uma palavra mais, talvez mais branda, não sei se foi dura a palavra,
Mas eu vejo que Deus, Ele chama para pais, mães, se colocar no lugar que Deus te chamou para estar. Não é para você ficar em lugares que você escolheu, mas para você estar no lugar em que Ele te colocou. Porque nesse lugar, há vida, há frutos, há abundância, há águas. Glória a Deus.